Eu sou um grande fã do conceito de fundo imobiliário, tá? Eu acho que entre ter uma carteira de dividendos, de ações, e ter uma carteira de fundos imobiliários, eu prefiro a carteira de fundos imobiliários. O imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% do lucro dos aluguéis que ele observou entre os seus cotistas. Então ele não tem como escolher se ele vai distribuir o dividendo ou não. Ele vai distribuir em torno de 0,9 a 1,2 ao mês, livre de imposto de renda, caindo na tua conta todos os meses. Ponto na valinha. E isso para mim é interessante. Uma ação, a ação não é obrigada a distribuir dividendos. Eu, particularmente falando, numa estratégia de carteira que me dê um dinheiro mensal ou mesmo trimestral, eu prefiro o fundo imobiliário. E eu vejo muitos dos fundos imobiliários hoje trabalhando realmente com preços sobre valor patrimonial abaixo do que seria isto. O que tu quer dizer com isso, Alexandre? Vamos lá. Tem um fundo imobiliário que é dono de um shopping center aqui em São Paulo. Esse shopping center está avaliado em 100 milhões de reais, só para arredondar o número. Se tu comprar todas as cotas desse fundo imobiliário, tu pagaria 70 milhões. Um deságio de 30% no valor do patrimônio que aquele fundo é dono. Só que a gente tem que entender, e aí voltando para a pergunta que o André tinha feito sobre a questão da taxa de juros, é que taxa de juros subindo significa fundos imobiliários caindo, tá? E quando a taxa de juros começa a cair, os fundos imobiliários começam a subir. Então eles andam em direções opostas. E por que isso acontece, meus amigos? Porque quando a taxa de juros sobe, o sujeito que tem investimento em fundo imobiliário, ele pensa o seguinte: eu vou vender meus fundos imobiliários e eu vou comprar a taxa de juros que eu vou ganhar com os juros da renda fixa que vai estar mais alto e melhor. E quando a taxa de juros começa a cair, esse sujeito pensa, agora já não está mais tão interessante eu investir em renda Volto fixa, para o eu fundo volto para o imobiliário. fundo imobiliário. Uma das vantagens que eu observo no próprio fundo imobiliário é que o valor da cota ele é muito baixo. A gente tem fundo imobiliário que está sendo vendido, tá, cotas de 10, 12, 15 reais. Até menos, né? Bons Até fundos. menos. 8, E 7. não 6, tem 7, o corretagem. Ou CPFS. seja, tu não tem o custo de comprar e vender, porque não tem corretagem. Exato. Então, cara, tu consegue comprar uma fração de um imóvel por uma situação bastante acessível. Então, o cara pode se organizar. Cara, essa semana eu consegui guardar 50 reais, compra ali. Essa semana aqui eu consegui guardar 100, compra ali um pouquinho. Ele pode ir comprando aos poucos. Aquilo vai retornando em proventos para ele ao longo do tempo. Não tem custo de corretagem, que é maravilhoso no meu entendimento. E tem uma liquidez que geralmente quando tu compra um imóvel, depois tu quer vender e precisa vender, tu não tem, né. Hã, eu acho que vai depender muito de qual o objetivo da pessoa. Porque algumas pessoas, mais jovens especificamente, têm como objetivo ter o crescimento mais rápido possível do seu dinheiro, sem se preocupar muito com os riscos corridos, porque são jovens. Neste caso, obviamente, seria um tamanho ainda maior, provavelmente em criptos e em criptos alternativas. Outras pessoas vão ter mais idade, vão ter filhos e precisam pensar na faculdade dos filhos. Nesse caso, necessariamente eu acho que daí ele não poderia subir muito o tamanho da posição em cripto, nem tampouco subir muito o tamanho da posição em ações. Neste caso, eu entenderia que talvez o fundo imobiliário fosse Seria a algo melhor opção. interessante, porque traria uma renda mensal. Essa renda mensal depois poderia ajudar, inclusive, a pagar parte da faculdade dos seus filhos, ou até mesmo, digamos assim, conseguir quitar essa faculdade dos filhos. A produção de uma carteirazinha de fundos imobiliários, no meu entendimento, ela pode ser extremamente interessante, sim. A gente tem na questão do fundo imobiliário um outro problema, que é a possibilidade de taxarem ele. Também vem esse risco em si. Mas eu acho que a tua colocação ela é muito importante, pessoal. Olha, quando a gente vai montar o investimento, a nossa carteira de investimento, o pessoal da Liberta costuma muito ajudar nesse sentido, e a gente costuma ter sempre a mesma política. Isso é mais ou menos como formar um time de futebol. Então imagina o seguinte, tu não vai formar um time de futebol só com atacante, né?
Atacante seria o cara que só quer rentabilidade, 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 sem se preocupar com Com a defesa. a defesa. Então, tu tem que ter um núcleo de investimento que vai ser os teus atacantes, que tem o objetivo de ter a maior rentabilidade possível. Tu vai ter que ter uma zaga, uma boa zaga, e essa zaga seria os investimentos mais conservadores, que não vão ter uma rentabilidade tão grande assim, mas que vão ter menos volatilidade. Então, na zaga, tu teria, por exemplo, títulos públicos. Na zaga, por exemplo, tu teria o CDB de uma empresa, de um banco mais parrudo. Essa seria a tua zaga composta. Aí tu teria o que seria o meio de campo, que seria os alas. Tu vai ter o volante. Esse volante vai ser um cara que vai ser um volante de contenção, como, por exemplo, um fundo imobiliário, que fica no meio do caminho ali. E tu ainda poderia pensar, eventualmente, numa debênture, que ser um pouquinho mais agressivo. E lá no ataque, tu vai deixar tuas criptos. E lá no ataque, tu vai deixar, obviamente, as tuas ações, que podem ser Brasil, ou podem ser Estados Unidos, podem ser BDRs, ou podem ser ações brasileiras. Agora, obviamente que alguns vão pensar em colocar 3 atacantes, ao invés de 2. Tem gente que vai colocar 3. Ou vai deixar um zagueiro só. Pode tomar uma bola nas costas feia. Tem gente que faz o 5-4-1, bota 5 zagueiros, 4 no meio de campo e 1 no ataque. Isso vai ser a composição que você vai se sentir mais confortável. Você é o técnico. Você é o técnico. Exato. E aí tu tem que entender qual que é o teu tamanho de risco. Se tu quer ser mais... Se tu quer ser Tele Santana, 4-3-3, certo? Exato. Ou se tu vai querer ser um cara mais retranqueiro, estilo europeu, 5-4-1. Quando tu tá esperando recessão, quando tu tá esperando taxa de juros complicada, tu vai montar um tipo de time. Exato. Quando tu tá esperando expansão econômica, tu monta um time mais agressivo. Então, esses detalhes, pessoal, e é por isso que a gente olha para a economia de uma maneira mais viva, e esse que eu acho tão fascinante, tão gostoso de falar sobre economia, é porque tem uma série de alternativas boas de investimento. E tudo isso é, basicamente, a maneira como a pessoa pode buscar a liberdade individual dela. Exatamente. Porque eu não entendo o conceito de liberdade se o cara não tem liberdade financeira. Para que a gente consiga trabalhar um conceito de liberdade financeira, o que seria necessário? O cara tem que guardar um pouquinho de dinheiro todos os meses. Disciplina de guardar dinheirinho, mandar o dinheiro para investir todos os meses e ir botando aquele dinheiro aos poucos. E é aos poucos mesmo, pessoal. Assim, o Lao Tzu tinha uma frase que dizia o seguinte: a viagem mais longa começa com o primeiro passo. Porque tem muita gente, Carol, que diz assim: Alexandre, eu não vou guardar dinheiro agora porque eu só consigo guardar R$15 por mês. E aí o cara não começa a guardar. Exatamente. E ele não cria a mentalidade de guardar. O hábito